E hoje o tema que Deus me deu para compartilhar com você, meu amado irmão e irmã, é novas bênçãos, mesmo Deus. Vai lá? Novas bênçãos. Eu quero que você fale assim, cheio de expectativa mesmo. Novas bênçãos, mesmo Deus. Vai lá, repete isso para 3 pessoas ao seu redor aí, olha, fica ligado, irmão. Tem novas bênçãos esperando você, das mãos do mesmo Deus. As bênçãos irão mudar, mas Deus será o mesmo. Quem recebe isso aqui em nome de Jesus? Amém? Gênesis capítulo 21, vamos lá, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Eu pensei em pregar num texto que já foi citado aqui, que desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu falar em um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Estava na ponta da língua, mas essa semana eu tive uma imersão fantástica em Gênesis, preparando uma série de estudos para a nossa liderança, para edificação da nossa liderança, já como semente aí de um seminário teológico para fortalecer e capacitar a nossa liderança. Uma imersão em Gênesis, li 3 vezes o livro de Gênesis essa semana. Hoje de manhã nós já fomos aqui ricamente abençoados com uma palavra que Deus nos deu para os homens. Quantos homens estavam aqui hoje de manhã e que foram ricamente abençoados, desafiados a viver no nível superior e acima? Fala aí para mim, irmão, me ajuda aí se você estava aqui de manhã. Foi bênção, bênção. Tivemos decisão de reconciliação, decisão de conversão, nós tivemos arrependimento, nós tivemos quebrantamento, foi um tempo precioso. E agora à noite, eu quero olhar para esse texto e juntamente com você entender essa dinâmica que muitas vezes não é clara na nossa vida. De ao mesmo tempo estar preparado para receber novas bênçãos, mas nos relacionar com o mesmo Deus. Então, Gênesis 21, do verso 14 em diante, eu leio a seguinte porção das Escrituras. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água, e os pôs sobre os ombros de Agar. Então, mandou-a embora com Ismael, seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Diga assim, andou sem rumo. Vamos lá para sentar, andou sem rumo pelo deserto. Quando acabou a água, e é isso que acontece toda vez que eu estou no deserto, a água acaba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Ela disse, não quero ver o menino morrer. E ela disse isso chorando sem parar. Verso 17, mas. Diga assim, mas. Todo deserto Deus vai pôr um mas. Olha para alguém do seu lado e diga, já recebe, irmão. Pode estar no deserto, mas Deus tem um mas. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse, que foi, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, dali onde ele está. Levante-o, anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte cheia de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Vamos orar? Feche seus olhos, meu irmão e minha irmã. Pai, eu te agradeço porque essa é a tua palavra, viva, poderosa, eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Por isso, enquanto ela for pregada,
que ela se espalhe de maneira penetrante, marcante, na vida de cada pessoa que está aqui, com o poder do Espírito Santo de Deus. Que essa palavra possa ir adiante como remédio para sarar feridas, para curar enfermos, para libertar cativos, para devolver a visão a cegos. Eu te peço em nome de Jesus, que ela também vá com a paz para aqueles que estão preocupados com situações, com parentes, com amigos, com irmãos, com filhos, com cônjuges, e que ela produza em nós a transformação que precisamos. E o Senhor nos trouxe para cá, o Senhor colocou essas pessoas online, e vai colocar essa palavra futuramente, para aqueles que também precisarão dessa palavra. Então, em teu nome, para a glória do Senhor, eu já te agradeço pelo resultado que a tua palavra vai gerar nessa noite em nossas vidas, de maneira que nenhum demônio consiga agora atrapalhar a pregação da palavra, que nenhuma situação de estresse, de ansiedade ou de angústia possa resistir o poder do Espírito Santo ao plantar a tua palavra em nosso coração, que é terra santa. Então eu já te agradeço, porque aqui é tua igreja, aqui é teu povo, aqui é tua palavra, aqui, ó Senhor amado, estamos debaixo do teu Espírito. Então, em teu nome e para a glória do Senhor, nós oramos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmão? Então, essa é uma palavra que eu entendo que é necessária para todos nós, para cada um de nós. Uma experiência que é transformada em uma lição. E o texto que nós lemos nos dá com clareza dois fatos: Deus ouviu e Deus falou. Deus ouviu e Deus falou. Só que Hebreus capítulo 1 diz que Deus não só falou, Deus fala. Deus não só ouviu, Deus ouve. Deus fala, vamos lá para sentar? Deus fala e Deus ouve. Porque a situação é diferente, mas o Deus é o mesmo. Ele não só falou no passado, ele continua falando no presente. Deus no passado falou de várias maneiras, mas no dia de hoje, Deus fala por meio de Jesus Cristo. Ligando isso com a expressão profética, todo profeta no Antigo Testamento que se levantava para pregar, para exortar, para chamar a nação de volta, para dar direção para a nação, todo profeta sempre começava com: assim diz o Senhor. Nenhum profeta se levantou para dizer: assim disse, ou assim dirá. Todo profeta se levantou dizendo: assim diz o Senhor. O que eu quero chamar a sua atenção nesse primeiro momento introdutório da palavra é que Deus continua falando. Ele não só falou para Adão, ele não só falou para Noé, ele não só falou para Abraão, ele não só falou para Isaac, ele não só falou para Jacó, para José, para Moisés. Ele é o Deus que continua falando nesses dias, aqui e agora. Amém ou não amém? Mas por que é tão difícil ouvir a voz de Deus? Se a gente ouve louvor quase o tempo todo, tem a disponibilidade do YouTube com vários pregadores, e eu sei que você assiste, porque você compartilha nos grupos, outros pregadores. Eu sei que eu não pastoreio você sozinho, isso é fato, e para mim está tudo bem.
Mas no dia que você morrer, liga para ele. Não liga para mim. Para mim está tudo bem. Mas essa não é a minha tônica, mas presta atenção. Nunca foi tão difícil ouvir de Deus. Não porque não temos acesso à palavra, não porque nós não temos disponibilidade da palavra, mas porque temos muitas vozes atacando a voz de Deus na nossa vida. Não é vozes competindo, é vozes atacando a voz de Deus na nossa vida. Você entendeu isso, irmão? A ponto de muitos de nós ficarmos confusos enquanto Deus fala. E a gente já não sabe se é Deus falando ou se é o nosso estômago falando. Eu não sei se isso é Deus ou se é a minha fome. Eu não sei se isso é Deus ou se é o meu cansaço. Eu não sei se isso é Deus ou se é a minha preocupação. E eu ainda tenho a cara de pau de chamar muitas coisas que eu estou ouvindo de Deus, de oração, eu estou ouvindo de Deus, mas na verdade não passa de preocupação. Então, nós estamos em um tempo que não é fácil nós discernirmos a voz de Deus, porque a voz de Deus tem sido de verdade atacada em nossas vidas. Você está aí ou não, irmão, em nome de Jesus? E eu falo isso para dizer para você que a maior luta da minha vida, a cada semana, é descobrir o que vem depois dessa frase. Assim diz o Senhor. Porque eu não quero que nossos cultos se transformem em uma aula de história acerca de pessoas que viveram no passado, apenas para evitarmos o desconforto de trazermos a palavra de Deus para o nosso dia a dia e lidarmos com os estresses do trânsito, as dificuldades dentro de casa, as gritarias com os filhos, porque a gente grita com o filho, às vezes não na igreja, porque tem muita gente olhando para nós, mas longe da igreja e longe das pessoas que a gente conhece da igreja. Essa semana eu ouvi uma irmã dizendo: a família às vezes sabe mais o que os meus filhos, a vizinhança sabe mais o que os meus filhos precisam fazer do que os meus próprios filhos precisam fazer. Porque quando eu chego no limite, eu começo a gritar com eles: está na hora de escovar o dente! E todo mundo da vizinhança sabe que naquela hora, aquela criança tem que escovar o dente. E é crente. A criança, o pai e a mãe. E ainda dá para sentar. Você está ligado ou não, irmão? Então eu não quero que nossas reuniões dominicais, a cada semana, nossas células, nossos encontros de discipulado, se transformem em aulas que vão falar de personagens que viveram no passado, fazendo com que eu e você evite de trazer essa palavra para agora, porque Deus falou com Moisés. O problema é de Moisés. É legal a história de Moisés, é inspiradora a história de Moisés, mas eu não quero ter que sair da minha rotina só porque eu ouvi uma voz na sarça dizendo: ei, tira a sandália, porque o lugar onde você está é terra santa. Eu não quero deixar de fazer o que eu estou fazendo, eu não quero deixar o meu conforto, eu não quero deixar a minha zona de segurança, porque eu estou ouvindo uma voz, e se eu ouço essa voz, eu trato imediatamente de abafá-la. Então fica mais confortável vir assistir uma aula de teologia do que pegar essa palavra que fala agora para mim, que me ajuda a lidar agora com o meu medo, com o meu egoísmo, com o meu ciúme, com a minha inveja, com o meu mimimi, com o meu pecado, com a minha situação. Então Deus não só falou, Deus fala. Ele é poderoso para falar agora. Assim diz o Senhor agora. Assim diz o Senhor, essa palavra é poderosa agora. Essa palavra pode salvar agora. Essa palavra pode curar agora. Essa palavra pode dar paz agora. Essa palavra pode gerar alegria agora. Essa palavra pode gerar uma nova situação agora. Aleluia. Por que, pastor, que eu tenho que crer assim? Porque Deus
pelo passado e pelo que Ele promete no futuro, Ele já construiu credibilidade através dessa palavra. Então o que Deus disse lá atrás tem efeito aqui e agora. O que Deus disse para aqueles primeiros lá atrás continua valendo para mim e para você aqui e agora. Você está aí ou não? Lá atrás Ele disse: haja luz, e houve luz. Esse mesmo Deus continua sendo Deus para mim nos meus momentos de noite escura. Quando Ele diz: haja luz, eu tenho que crer que a luz vai existir a partir da palavra dEle. O Deus que colocou uma família dentro de uma arca, junto com um bicho selvagem, selou essa arca por fora e por dentro, e por um período de 150 dias, nem os bichos morreram e nem a família que estava lá dentro morreu. Deus é poderoso para me salvar no pior dilúvio da minha vida, não de um jeito limpo que eu gostaria, mas dentro de uma arca cheia de cocô de bicho, fedendo, gritando, piando, fazendo o diabo a quatro. Deus continua sendo o mesmo para me salvar. Olha para alguém do seu lado e diz: se você parou de crer nesse Deus, irmão, algo está errado dentro de você. Ele disse: haja e houve. Ele colocou uma família dentro de uma arca e preservou, salva. Deus abriu o mar vermelho e libertou um povo. Deus afogou os cavaleiros, atolou os carros e venceu o faraó. Deus continua abrindo o mar vermelho. Ele continua sendo Deus. Então Deus falou e Deus fez. Ele tem credibilidade. Ele não é um objeto, ele não é uma ideia, ele não é um conjunto de conceitos. Ele não foi criado por gente engenhosa. Ele não é uma invenção da Babilônia, ele não é uma invenção do Egito, ele não é uma invenção da Síria. Ele é o Deus que era, que é e que há de ser para todo sempre. Ele disse, está dito, e vamos crer, porque a palavra continua valendo para hoje. Ele é o Deus que parou o sol, derrubou muralhas, deu força para adolescente vencer gigante, vencer leão, vencer urso, fez um povo de escravo rico, de rico a proprietário de uma terra que já era ocupada por 7 nações, fez desse povo seu povo, fez desse povo um marco do poder e da glória dele, e não há como dizer que não. Porque Israel continua aí como um referencial de que Deus continua sendo Deus. Então olha para alguém do seu lado e diz: Deus tem credibilidade, irmão. Ele mandou maná, mandou codornizes, ele fez coisas extraordinárias. Deus falou e fez no passado. O que eu estou querendo dizer é que se Deus fez, Ele tem credibilidade. Se Ele tem credibilidade, me escute com atenção. Tenha confiança de que o Deus que lutou batalhas no passado está lutando suas batalhas hoje. Ele já esteve nesse lugar de batalha antes de você chegar a batalhar. Você não está tão empolgado como eu, né? Você está louco para terminar? Me ajuda aí. Eu estou empolgado hoje. No dia que eu não estou empolgado, a gente sai 9h30. Imagina no dia que eu estou empolgado. Eu te falei do Deus que fez no passado. Mas talvez você está preocupado com uma situação hoje. Você não vê saída? Você não vê como consertar?
Você não vê como resolver? Você não vê recurso? Mas essa situação que você se encontra hoje, Deus já esteve, porque futuro só está no seu dicionário. Futuro nunca esteve no dicionário de Deus. Para Deus, Ele sempre está presente o tempo todo. Para nós dividimos entre passado, presente e futuro, para a gente não enlouquecer. Mas para Deus é um eterno agora. Agora. Então eu quero te dizer, irmão, que o que você está enfrentando agora, Deus já esteve aqui. Então Deus já esteve aqui. Ele tem a provisão, Ele tem a força, Ele tem a resposta, Ele tem a solução, Ele tem o conserto. Um Deus que fez no passado, me prometeu acerca do futuro. Então, se Deus agiu no passado e esteve no meu futuro, eu preciso confiar nele agora, no meu presente. Porque a palavra dele é para agora. E devemos celebrar isso. O Deus que foi no meu futuro, viu as lutas que eu teria. Porque para Deus não há futuro. Para mim há, mas para Ele não há. Para você há, para Ele não há. Ele já me abençoou no passado. Deixa eu te dizer. Se você está com preocupação acerca do seu futuro, você tem alguma dúvida de que Deus te abençoou no seu passado? Alguém aqui tem alguma razão para agradecer a Deus de bênção que Ele fez no seu passado? Se você tem, se manifesta aí agora, em nome de Jesus. Então, se esse Deus te abençoou no passado, e Ele disse que conhece o seu futuro, está na hora de confiar nele agora no presente. Pegar essa palavra e trazer para agora, para o presente. Amém ou não, irmão? Ao ler esse texto de Gênesis 21, ficou claro para mim que muitos de nós, muitos, não são todos, mas muitos, 99,99%, ficam presos no passado e não conseguem crescer. Por quê? Porque nós tendemos a nos fixar naquilo que deu certo na nossa vida. E diante de todo problema atual, ou de qualquer medo futuro, a gente tem a tendência de regredir. E isso é diferente dessas teorias de regressão a vidas passadas. Mas a gente tem a tendência de regredir a fases da nossa vida. Não é que a gente vai para aquele período do calendário, mas mentalmente, emocionalmente, prazerosamente, para não lidar com a angústia do presente ou com medo do futuro, nós regredimos para essa fase que deu muito bom. E é por isso que a gente usa coisas do tipo: era tão bom o caixotinho, porque o pastor estava mais pertinho da gente. Eu continuo perto de você, quem se distanciou foi você, não eu. Eu continuo sendo pastor no meio das ovelhas. Eu continuo aparecendo aqui, eu continuo com o meu celular disponível, eu continuo presente nos grupos. Eu só demoro às vezes a responder as mensagens, mas eu respondo. Então, a gente tem a tendência de, diante de desafios como a arena do avivamento, de problemas dentro do casamento, de lutas que a gente enfrenta, a tentar voltar para esse passado, que deu bom. No caixotinho, né, pastora? Foi tão bom. Juliana, na hora que viu essas crianças subir, falou: nem dá para pensar essas crianças no caixotinho. Elas mesmo sozinhas enchiam o caixotinho. Sozinhas. E ainda é pouco. Fala isso aí para alguém do seu lado: ainda é pouco. É pouco, irmão. Tem pouca criança aqui ainda. Que os professores não me ouçam, que os pastores não me ouçam, que os líderes não me ouçam. Mas é pouco ainda. Ela é pastora, irmão. Pastora não tem escolha. Pastor não tem escolha. Tem que cuidar das ovelhas. E pastor que quer pouca ovelha não é pastor de verdade, não. É um picareta. Jesus era pastor e queria as multidões. Era isso que ele queria. Ele veio para salvar todos. Ele não veio para salvar um grupinho legalzinho que ia aplaudir ele, não. Ele veio para salvar aqueles que gritaram: crucifica mesmo, taca fogo nele. Ele veio para salvar esses também, irmão. Você está ligado ou não? Amém ou não? Então presta atenção. A gente tem dificuldade de ouvir Deus e a gente fica preso em estágios passados do nosso crescimento. A gente cresceu,
Mas diante de novos desafios, o que a gente faz? A gente volta lá para aquele período onde a gente se desenvolveu e fica preso lá. Por quê, pastor? Porque a gente começa a querer que Deus faça como fez lá atrás. Vou dizer de novo. Por que a gente fica preso no crescimento? Porque diante do problema agora, poxa, foi mais fácil lá o maná, né? Eu abria a tenda, estendia a mão, pegava o maná. Então agora, diante do desafio que eu não tenho mais maná, eu tenho que semear, cultivar e preparar a terra. Então, Deus, seria melhor voltar para aquele lugar onde eu só abria a portinha da tenda, juntava o maná que caía lá. Era difícil acreditar que no dia seguinte ia ter, mas era melhor porque era pouco esforço, era pouco medo. Então eu já estava lá. E agora não, agora eu tenho um novo desafio. Agora eu tenho inimigos para vencer, eu tenho gigantes para tirar da terra. Eu tenho nações poderosas que são mais aguerridas, são mais altas, são mais fortificadas. E o que eu faço diante disso? Eu fico preso num estágio de crescimento que eu tive no meu passado. E para eliminar isso, nós precisamos esquecer o que pensávamos que Deus havia prometido, à medida que aprendemos a crer realmente no que Ele está prometendo agora. Eu vou explicar isso. Grande parte do nosso problema começa quando a gente pega as promessas de Deus e a gente coloca debaixo das nossas preferências. Os crossfiteiros me ajudaram hoje. Você viu como a pastora está fina, irmão? Meu Deus. Quero nem falar nisso agora para não sobrepor minha preferência. Então não perde a lição aqui, ó. Olha aqui para mim. O meu problema e o seu problema começa quando a gente pega a promessa de Deus e põe debaixo da nossa preferência. Promessa de Deus: abençoar todas as famílias da terra. É uma promessa ou não é? Agora o que nós fazemos com essa promessa? A gente diz assim: família, para mim, abençoada, tem que ser aquela que o marido tem que lavar louça. Deus tem uma promessa. E ao invés de eu crer somente na promessa, eu pego a promessa e coloco ela debaixo da minha preferência. E se Deus quiser fazer diferente do que Ele fez ontem, as minhas mãos estarão livres? Não estarão. Porque eu peguei essa promessa e coloquei debaixo da minha preferência. Deus disse que iria fazer, mas eu estou dizendo para Deus como Ele tem que fazer. E se Ele não fizer do jeito que eu estou dizendo como tem que ser feito, ainda que Ele faça, eu vou ficar preso no crescimento que eu tive, mas não vou avançar para um novo nível de crescimento. Você está aí ou não, irmão? Você está aí ou não? Então, a parte pior disso é que depois de sobrepor, colocar embaixo, não em relevância, mas embaixo.
Deus te prometeu te abençoar financeiramente. Prometeu ou não prometeu? Para mim, prometeu. Eu até disse para ele: Senhor, seria interessante o como, se o Senhor pudesse fazer na minha vida. Me mandar para uma praia e só mandar o dinheiro. Eu não queria ter crente lá me atormentando. Queria ter praia, água de coco, tapioca. Sim ou não? Tá. Vou pegar todo mundo aqui. Prometeu te dar saúde, sim ou não? Agora, irmão, você pega essa promessa de ter a saúde, pega a sua preferência e diz: não, eu quero ter saúde com chocolate, com Coca-Cola todo dia, com feijoada 2 horas da manhã, uns lanchão daquele que vem tudo, até o cabelo de quem está fazendo. Eu pego a promessa e coloco a promessa debaixo da minha preferência. Promessa é uma arma de guerra que eu posso usar no dia em que eu enfrentar resistência e inimigos. Só que se essa promessa estiver debaixo das minhas preferências, existe algo pior do que isso. É que quando eu coloco a promessa de Deus debaixo da minha preferência, eu simplesmente excluo Deus do contexto, da possibilidade de fazer, porque eu seguro na minha mão, não o propósito dele, mas o meu plano. Quem entendeu? Você entendeu isso ou não? Beleza, eu vou mostrar isso para você. Vem cá, Rodrigo. Deixa eu dar umas cordadas aqui nos lombos. Segura aí. Deus te deu uma promessa. Calma, irmão. Deixa Deus fazer. Está agoniado. Deus te dá uma promessa. Aí você pega essa promessa e dá um jeitinho nela. Deus te dá uma promessa, é um empresário bem sucedido. Aí você abre um negócio, começa a fluir. Mas sem a permissão de Deus, você adequou essa promessa a uma preferência sua. Aí o que você faz? Você sai do emprego onde você estava. É o plano que você tem. Bom, eu tenho uma promessa, vou pegar essa promessa, eu vou adequar a minha preferência. E quando eu adequo a minha preferência, ela deixa de ser a promessa de Deus e passa a ser o meu plano. Quem está comigo até aqui? E Deus é bom em ser consistente. Diga assim: Deus é bom em ser consistente. Amém, irmão? E ao me dar uma promessa, larga essa aqui. Ao me dar uma promessa, Ele sempre me dá uma promessa dentro de uma experiência. Não é no nada. Não é no vácuo. É dentro de uma experiência. Você está aí ou não? Veja. Deus, dentro de uma experiência que eu estou vivendo, Ele me dá uma promessa. Ao me dar essa promessa, dentro de uma experiência, Ele está dizendo para mim: a experiência que você está tendo, ela não é a linha de chegada. Ela é só a base para que você possa viver o que eu estou te prometendo. Quer um exemplo? Deus falou assim: eu vou tirar o povo do Egito. Como Deus tira o povo do Egito? Mar Vermelho se abre e o povo passa pelo meio do Mar Vermelho. Eu pergunto: o Mar Vermelho era a linha de chegada
ou só a base para o lugar onde Deus estava levando o povo? A base. Mas o que nós fazemos? Nós pegamos a experiência na qual estamos passando, sobrepomos a promessa de Deus às nossas preferências e fazemos da experiência que tivemos a linha de chegada. E aí a gente tem medo de dar testemunho porque ainda não acabou os 90 dias. A gente tem medo de Satanás porque não sabe que Deus já esmagou debaixo dos pés de Jesus a cabeça da serpente. A gente não se acha justo porque erra, mas a Bíblia diz que não somos justos pelo aquilo que fazemos. Fomos tornados a justiça de Deus pelo que Cristo fez. E aí a gente está levando a base como se fosse a linha de chegada. E toda vez que eu tenho agora, passei pelo Mar Vermelho, eu tenho um deserto e uma conquista para fazer. O que eu faço? Eu me situo naquilo que deveria ser só a base e faço da base a minha linha de chegada. E não quero ir além porque eu estou diante de novos desafios. Entenderam? Agora, você até pode passar o Mar Vermelho, mas se fizer do Mar Vermelho a sua linha de chegada e não apenas uma base para ir além, você vai peregrinar 40 anos no deserto. Então Deus diz, eu te dou uma promessa dentro de uma experiência, mas essa experiência não pode fechar o fluxo. Não pode dizer que é chegada. É só a base para coisas novas. É por isso que a glória que recebemos hoje, ela não é o estágio final, ela é só a base para uma glória maior que vamos receber amanhã. Quem crê junto comigo aqui em nome de Jesus? Quem recebe essa palavra aqui em nome de Jesus? Quem crê de verdade nisso aqui em nome de Jesus? Mas nós limitamos Deus. Não porque Deus seja limitado, mas porque sobrepomos a promessa dele em nossas preferências, e porque fazemos isso, nós fazemos das promessas de Deus em planos pessoais. Então a gente diz, Deus, eu não preciso da terra prometida não, aqui está bom, passei o Mar Vermelho, já estou fora do Egito. E aquilo que deveria ser base, se tornou prisão. 40 anos. Dentro do contexto, se a gente desse um zoom aqui, pastora, a gente está falando de uma personagem das Escrituras que gerou um problema naquela época que dura até hoje. E por quê? Porque Sara, mulher de Abraão, pegou a promessa de Deus de fazer dela mãe de multidões, mãe de nações, mas diante da idade, diante da esterilidade, ela pega a promessa e sobrepõe as preferências dela. Então o que ela faz? Ela pega uma serva que está dentro da casa dela, vinda do Egito, chamada Agar, e olha para o marido dela e diz assim, nós temos uma promessa, mas vamos pôr nossa preferência nessa promessa? Então pega essa minha serva e usa o ventre dela para me gerar um filho. Irmão, por melhor que fosse a intenção, a pessoa mais bobinha da terra sabia que isso não ia dar certo. A pessoa mais boba, mais ingênua, poderia dizer, isso não vai dar, mas é o que nós continuamente fazemos com as promessas de Deus. Nós pegamos as promessas e sobrepomos as promessas às nossas preferências. Então a gente diz, eu tenho H, então pega ela e faz dela o meu ventre, porque o meu ventre não dá. Então,
o meu plano prevalece a promessa. Você está aí? E quando o meu plano prevalece a promessa, eu fecho um circuito para aquilo que Deus poderia fazer incrivelmente, infinitamente mais do que eu peço ou imagino. Está comigo ou não? Então a experiência da promessa é a garantia que eu tenho do Deus que prometeu irá cumprir. Eu não preciso limitar Deus. Mas eu tenho que crer genuinamente nessa promessa. Alguém viva aí comigo, irmão, em nome de Jesus? Então eu quero que você olhe comigo o seguinte: Deus prometeu, essa promessa foi dentro de uma experiência, e essa experiência nunca é linha final. Ela é sempre fundação, ela é sempre base para o que vai vir depois. Você está aí? Agora, quando eu fecho isso, segura, e não solta. Não solta. Eu prendi Deus dentro de um jeito que Ele deveria fazer, porque eu peguei a promessa, coloquei debaixo da minha preferência, e isso se tornou o meu plano. Deus tem que fazer assim. Então pega Agar, Abraão, se deite com ela, e ela vai me dar um filho. Esse era o plano de Deus? Era o plano de Deus? Mas presta atenção, é fácil para nós avaliar a vida dos outros. A gente sempre tem bom conselho para dar para os outros, só que nunca serve para nós. Então imagina agora o Rodrigo, ele não é o Abraão, mas é o Rodrigo com uma promessa. Promessa de ser bem sucedido, um empresário bem sucedido. Ele tem a promessa, ele ouviu Deus, porque Deus continua falando. Ele não só falou, ele continua falando, e ele ouviu Deus. Foi promessa, Deus falou: Rodrigo, eu vou te colocar em destaque como empresário bem sucedido. Só que ele estava trabalhando, e começou a pesar, e ele falou: vou dar um jeitinho nessa promessa, está demorando. Vou largar um emprego e vou meter a cara lá. Sobrepôs a preferência dele à promessa. Deus mandou sair do emprego? Não, não mandou. Eu saí. Ao sair, o que era promessa de Deus se tornou plano. Não que o meu plano é a promessa. Eu já preguei isso aqui, né? A presença é o meu plano. Não é nesse sentido. Mas ele reduziu e fechou. Vamos imaginar que isso aqui não é para cair não, tá? Que isso aqui seja a chave que Deus tem para destravar a prosperidade na área empresarial do Rodrigo. Ele tem uma promessa que sobrepôs a uma preferência, e agora essa promessa que se submeteu a uma preferência particular dele, virou um plano pessoal dele. E todas as vezes que eu tiver agarrado no meu plano, Deus vai me mandar o propósito dele. Não larga. Deus vai me mandar o propósito dele. E eu nunca poderei pegar o propósito de Deus na mão enquanto eu estiver agarrado no meu plano, que eu diminuí a promessa dele. Agora, no dia que o Rodrigo entender: espera aí, eu errei aqui. Eu errei. Eu não deveria ter colocado a minha preferência nessa promessa. Eu deveria continuar esperando a promessa se cumprir na minha vida. E de repente, para ele abraçar o propósito de Deus, ele não pode abrir mão da promessa. Do que ele vai ter que abrir mão? Do plano dele. E quando ele abre mão do plano dele, Deus vê: você está apto agora para pegar a chave para ir para a próxima fase.
enquanto não abre mão do plano que você tem, você não pode viver o projeto que Deus estabeleceu para você. Agora, é meu plano. Malha aí um pouquinho enquanto eu prego. Bora um pouquinho. Vai, meu. Malha. Malha, 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 malha. Vou pregar. Então, malha, mano. Bora. Vai. Ô, Érica. Ô, Batata, você tá no CrossFit também, tô sabendo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ajuda o Rodrigo aí. O Rodrigo chamou força extra. Vai lá. Vai lá. Os dois. Não, é só ajudar. Vai, ajuda. Move a corda aí. Isso, move a corda. Eu vou pregar. O que a gente faz, irmão, quando não abre mão do nosso plano? Presta atenção em mim. A gente se esforça mais e encontra resultado menos. É por isso que tem gente que diz, eu estou orando, eu estou quase morrendo de orar, mas não estou vendo solução. Porque não adianta orar enquanto você está agarrado, mão no seu plano. Só vai mudar se você manter a mão na promessa, largar a mão do seu plano, larga, Batata, e agarrar o propósito de Deus com a outra mão. Quando você tiver em uma mão a promessa e na outra o propósito, não tem Satanás, não tem força, não tem situação, não tem problema, e você vai ver que em alguns momentos vai ser até sem esforço, vai fluir. E o nosso problema é que a gente se esforça mais e mais. E aí a gente começa a dizer, eu acho que o pastor Frank perdeu a unção, preciso ir lá na do óleo grosso, não, do sal grosso. Eu tenho que ir na mata, na cachoeira, na encruzilhada. Começa a se esforçar mais. E na verdade, viver as promessas de Deus não é um grande esforço. É uma grande rendição de abrir mão do meu plano e abraçar o propósito dele. Vocês podem aplaudir os meninos aí? Obrigado, meus filhos. Para concluir, presta atenção, irmão. Esse não é o único momento que a gente vê Deus abençoar Agar. Deus já havia abençoado Agar de outra forma, em um outro momento. Vá comigo lá para Gênesis capítulo 16, por favor. Gênesis 16. Em Gênesis 16, há uma situação similar. Mas percebemos tanto a consistência de Deus quanto a criatividade de Deus. Diga assim, a consistência e a criatividade. Vai lá, repete isso. Consistência e a criatividade. Do lado consistente, Deus não tira um único dia de folga de fazer o bem para aqueles que creem e esperam nele. Deus não tem um único dia de folga. Ele é consistente. Ele guarda a entrada, ele guarda a saída, ele é a sombra, ele é aquele que te protege à direita, à esquerda, ele é a fortaleza, ele é a torre segura, ele é o bom pastor, ele é a presença no vale da sombra da morte, ele é o óleo que escorre sobre a cabeça, ele é a palavra que muda, ele é o bom pastor, ele é aquele que dá a vida, ele é presente, ele não se incomoda com seu sucesso,
sucesso, Ele é o melhor amigo, Ele se alegra quando você prospera, Ele não se sente enciumado, Ele celebra seu crescimento, Ele não fica com ciúmes quando você se destaca, Ele é consistente, Ele é um bom pai, mesmo que você não tenha tido uma experiência boa com o pai da terra. A Bíblia diz que porque Ele é consistente, ainda que seu pai esqueça de você, Ele é consistente e não se esquecerá de você. Deus é consistente, consistente na abertura do Mar Vermelho, consistente ao permitir que o povo entrasse na terra. Deus permanece fiel, mesmo diante de nossa infidelidade, porque Ele é consistente. Consistente. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. O mesmo. Consistente. Diga consistente. Diga de novo, consistente. Ele alimentou o povo no passado. E porque é consistente, Ele não tem só um jeito de alimentar, Ele também é criativo. Alimentou com maná, alimentou com corvos, porque Ele é criativo. Ele alimentou um povo, alimentou um profeta, porque Ele é criativo. Ele fez o azeite jorrar até não ter mais vasilhas, porque Ele é um Deus criativo. Ele pega 5 pães e 2 peixes, porque Ele é um Deus criativo. Ele é um Deus consistente, porque Ele cura cegos. Mas Ele é um Deus criativo, porque nem todo cego Ele curou do mesmo jeito. Teve cego na Bíblia que Ele cuspiu nos olhos. Teve cego na Bíblia que Ele só mandou dizer: a tua fé te salvou, vá em paz. E o cara saiu de boa, porque Ele é ao mesmo tempo, vamos lá? Consistente e criativo. Agora, se você lida com pessoas, você sabe que pessoas que são criativas, elas não são consistentes, porque elas amanhecem de forma diferente. Elas só são criativas, elas não amanhecem iguais. Elas são criativas. E quem é consistente tem dificuldade de ser criativo, porque ele é quadradinho. Mas Deus é ao mesmo tempo, irmãos, consistente. Eu posso esperar que Ele será Deus dentro dessa minha situação. Mas eu tenho que crer que Ele é criativo, porque Ele tem infinitas possibilidades de me prover dentro dessa situação. Então diga, consistente e criativo. Então vamos lá para eu te mostrar isso. Deus é consistente, porque nas 2 histórias Deus estava lá. Gênesis 16, verso 7, por favor. Verso 7, 16, 7. O anjo do Senhor encontrou Agar, aonde, irmão? No deserto. É problema ou não é? Está dizendo, o anjo do Senhor encontrou Agar no meio de um problema, no meio de um deserto. Deus é consistente para te achar. Deus tem o seu GPS na mão dele. Ele sabe como te achar. O seu problema não é problema para ele te achar. O seu sucesso não é problema para ele te achar. Deus sabe te achar aonde você está, irmão. Deus é consistente nisso. Me ajuda aí, irmão. Deus não mudou e eu quero que a apacentar creia isso, irmão. H teve o problema dela, mas você tem o seu. E talvez você olhe para o problema de H e acredite, não, Deus fez, né? Mas Deus é consistente porque Ele é poderoso para fazer agora. E criativo para fazer agora. Amém ou não amém, irmão? Então verso 7. O anjo encontrou H onde, irmão? No deserto. Verso 8. O anjo pergunta: H, de onde você vem? Para onde você vai? Estou fugindo. Porque diante das nossas lutas, a resposta mais comum é fuga.
Marido foge, mulher foge, filhos fogem, funcionários fogem, homens fogem, mulheres fogem. Todo mundo foge diante do problema. Agora veja, o céu nos encontra do jeito que a gente está, mas o céu nunca aceita que a gente permaneça do jeito que ele encontrou a gente. O céu vai te achar. Fala isso para alguém do seu lado aí, o céu vai te achar, irmão. Fala assim com a cara meio assim, fora da casinha assim, o céu vai te achar. Não é ameaça não, é promessa. O céu vai te achar. Na dor, no vício, no problema, no atraso, no fracasso, na decepção, no abandono, na depressão, na ansiedade. O céu vai dar um jeito para te achar. Agora não acredite que o céu, ao te achar, vai te deixar do mesmo jeito. Onde você está indo? A maioria de nós pegaria essa situação. Vem cá, pobrezinha. Ah, coitadinha. Que Sara cruel. Porque a maioria de nós é partidarista. E a gente nem dá o direito para outra parte explicar a situação. A gente já toma partido. O anjo diz: para onde você vai? De onde você vem? Porque eu tenho uma direção para você. Próximo verso. Então o anjo do Senhor disse: volte. Como é que o anjo abençoou Agar nesse momento? Mandando ela voltar. É uma bênção. Você vai voltar. Vai se submeter. Você está fugindo desse lugar que está metendo terror no você? Você vai voltar para lá e vai se submeter à autoridade das pessoas que estão lá. Porque eu garanto que eu vou fazer essa situação reverter para o seu bem. Como é que o anjo abençoa Agar? Volta. Diz assim para a pessoa do seu lado: mandou voltar. Diga assim: está na hora de se arrepender hoje, irmão, do tipo de vida que você está levando. Está na hora de voltar para a fonte. Está na hora de voltar para o lugar onde a promessa vai se cumprir. Está na hora de voltar ao primeiro amor. Está na hora de voltar para o seu Criador. Está na hora de voltar por aquele que morreu na cruz por amor no seu lugar. Está na hora de fazer meia volta e voltar. Porque a sua bênção nesse momento vai ser voltar. Vai ser corrigir caminho. Ela volta. Vai lá, irmão. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes. Promessa ou não? Sim ou não? Eu lhe darei descendentes. Amém? Pula para o verso 13. Olha a experiência dela. Eu recebi a promessa no meio de uma experiência, sim ou não? No meio de uma experiência eu recebi uma promessa. E no meio dessa experiência eu tive uma percepção de um Deus que me vê. É o Roy. Está comigo? Deus é constante, diga: Deus é constante. Mas Ele é criativo. Capítulo 21, pula lá para o capítulo 21, verso 14. Capítulo 16, Agar fugindo, o anjo encontra no deserto. Capítulo 21, Agar foi mandado embora. Há uma bênção nova. Fale isso aí para alguém do seu lado. Há uma bênção nova. É o mesmo Deus que vai dar. Fala isso aí para alguém do seu lado. É o mesmo Deus. Só que não vai ser do mesmo jeito. Fala, pode declarar isso aí para alguém do seu lado. Não vai ser do mesmo jeito. Porque não está aí, pastor William. Mas é possível de entender, pastora Lilian. Agar esperando o anjo mandar ela fazer o quê? Mandar fazer o quê? Eu tive uma experiência,
eu tô indo embora, tô no deserto, tenho experiência com Deus. Deus aparece e manda eu voltar. Ele me abençoa mandando eu tô numa outra situação da minha vida, é similar, é um problema, é uma luta, é uma dificuldade, e Deus me encontra de novo. Se eu, a partir daquela primeira experiência, peguei a promessa, disse, o Deus me vê, né? Estou saindo, hein? Estou indo para o deserto, hein? Já sei, hein? Do jeitinho que eu quero, hein? Se eu apareço lá, manda eu voltar, beleza? O que eu faço? Não é mais promessa. Se tornou meu? Aí Deus aparece. Porque Deus é constante. Diga isso aí, Deus aparece. Porque Deus é constante. Mas Ele faz do mesmo jeito. E é aqui que a maioria de nós não consegue lidar com as novas bênçãos. Porque sabe que é o mesmo Deus. E porque é o mesmo Deus, a gente quer que Ele faça do mesmo jeito. Só que Ele não vai fazer. Ele é o mesmo Deus, mas não vai fazer do mesmo jeito. Quer ver? Na manhã seguinte, Abraão mandou embora. Beleza, ela saiu sem rumo. Por onde? Deserto. Diga, problema. Sim ou não? Verso seguinte. Quando acabou a água, piorou ainda. H colocou o menino à sombra de um arbusto, segue o jogo, e foi sentar-se sozinho em 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando, sem parar. Cadê o Deus que me vê agora? Por que eu estou chorando? Se eu creio numa promessa que foi dita, esse menino não vai morrer. Ele vai se tornar uma grande nação. Mas por que eu choro? Porque eu peguei a promessa e coloquei minha preferência. E quando eu coloco minha preferência não é forte o suficiente para vencer a situação problemática que eu me encontro. E aí eu me desespero e choro. E nesse momento eu quero que Deus faça do mesmo jeito. Apareça e mande eu voltar para casa onde eu estava. Só que não vai rolar. Você está aí? Próximo verso. Mas Deus ouviu o choro. Capítulo 16, pastor Elci, o anjo barra ela no caminho. Capítulo 21, o anjo só fica do céu e brada. Já é diferente ou não? É o mesmo Deus falando, sim ou não? Mas é do mesmo jeito? Esse é o problema nosso. A gente quer vir domingo após domingo, que Deus faça coisas novas do mesmo jeito. Deus é criativo. Amém? Que foi, H? Não tem medo não. Tem uma promessa. Eu quero que você abra a mão do seu plano, não da promessa. Mas a maioria de nós abre mão da promessa, mas não abre mão do plano. Desiste da igreja. Desiste da fidelidade a Cristo. Desiste da consagração. Desiste de crescer na fé. Porque ao invés de abrir mão do plano, abriu mão da promessa. Você está aí ainda? Mas veja, quando eu consigo me alinhar com Deus que é consistente e criativo, na primeira experiência, Elroy, o Deus que me vê. Eu estou sendo vista por Deus. Eu estou sendo visto por Deus na luta, na prova, na dor, na perda, no deserto. Deus me prometeu. Alguém recebeu alguma promessa de Deus aqui que pode gritar bem alto? Eu creio!
Vai, se manifesta. Eu creio. Deus que me vê. Eu tenho que abrir mão da promessa? Não, eu tenho que abrir mão do plano. E quando eu abro mão do plano, o Deus que me vê. Verso 19, filho. Então, o Deus que me vê, abre os meus olhos para uma fonte que está diante de mim, mas porque eu estou preso demais no meu plano, eu não consigo ver a fonte que está diante de mim. Quando eu abro mão do meu plano e permaneço na promessa do Deus que me vê, então Deus abre os meus olhos para que eu enxergue o que Ele está vendo. E de repente, que a gente às vezes chama de coincidência, que alguns místicos chamam de sorte, a fonte está ali, diante dos nossos olhos. Mas por que a fonte está diante dos nossos olhos? Porque eu abri mão da promessa? Não, porque eu abri mão de viver no meu plano e passei agora a abraçar o propósito dele. Eu posso viver novas bênçãos a cada nova estação da minha vida, desde que eu decida abrir mão de planos para que possam ser substituídos por propósitos. Você pode ficar em pé, irmão. O Deus que me vê é consistente. Eu não queria que você se movimentasse, não, de verdade. Porque é um momento muito decisivo. Eu ia trazer uma outra coisa para ilustrar, mas ia ficar muita coisa, né? Eu trouxe só a corda. Mas imagina que isso aqui fosse um espelho. O Deus que me vê, porque quando eu recebo uma promessa, é Deus me vendo dentro da situação e dizendo: eu já estive no seu futuro, está aqui a garantia de que você sairá daí melhor. Promessa. Então eu vejo Deus me vendo. Mas ao ver Deus me vendo, isso aqui é um espelho, porque agora eu vejo como Deus está vendo. E os meus olhos se abrem para uma fonte que está ali. Deus, irmão, o texto não diz que Deus cria a fonte. O texto diz que Deus abre os olhos de Agar para ver a fonte que já estava lá. Irmão, já tem a fonte. É promessa de Deus. Deus já disse: você vai passar para o deserto e você vai ver que eu vou transformar o deserto em um manancial. Está aí a fonte. Está aí a fonte. A fonte está lá. Mas por que eu não vejo, pastor, a fonte? É porque você pegou a promessa, pois embaixo do que você preferia que a promessa fosse, isso se tornou seu plano. E o seu plano não é forte o suficiente, não tem recurso suficiente para vencer deserto. Mas o Deus que conhece o seu futuro está vendo a fonte que está diante de você, e que por conta de você estar preso no seu plano, você não está vendo o propósito da fonte ali diante dos seus olhos. Deus te trouxe hoje aqui, irmão, irmã, para dizer para você: não importa o deserto que você está passando, eu já tenho a fonte para matar a sua sede. O que Deus vai fazer hoje? Abrir olhos. Ele está criando fontes? Não, a fonte está lá. A fonte já existe. H, você tem uma promessa, H. Esse menino não era meu plano, foi uma preferência, mas eu sou Deus consistente.
E é tão bom que tenha isso na Bíblia, com um dos maiores heróis da Bíblia, Abraão, que Deus pega até mesmo nossos erros para transformar em bênção. E talvez você esteja preso aí porque errou, fez da promessa de Deus preferência sua, queria no seu tempo, bateu o pé, fez biquinho, fez greve. E Deus dizendo: ei, deixa eu abrir seus olhos para você ver a fonte que eu tenho diante de você. Sabe? Hoje é noite de perceber essa fonte no seu casamento, nas suas finanças, nas suas lutas, nos seus medos. Hoje é noite de perceber essa fonte na sua saúde física, na sua saúde emocional. Hoje é noite de perceber essa fonte. Deus está abrindo os seus olhos hoje. Ele não está criando a fonte, Ele só está abrindo seus olhos para que você veja a fonte diante de você. Uma fonte que jorra água. Águas que correm do trono de Deus. Uma fonte inesgotável a jorrar. Lutas, decepções, frustrações, dores. Ninguém está livre disso. Mas todos que passam por isso, agarrado numa promessa, abrindo mão de planos, abraçando o propósito, percebem a fonte. Deus quer que você perceba a fonte hoje. Feche seus olhos.